Meu vizinho riu de mim por cortar a grama do meu próprio quintal. Me chamou de pobre. 6 meses depois, comprei a mansão dele em um leilão de execução hipotecária por uma ninharia. Olha, eu não sou o tipo de pessoa que se importa com o que os outros pensam. Dirijo um carro normal, visto roupas normais. E sim, eu mesmo corto a grama todo sábado de manhã. Mas quando alguém decide zombar de você publicamente, na frente de toda a vizinhança, só porque você não contrata um jardineiro, algo muda dentro de você. Esta é a história de como o karma atingiu meu vizinho arrogante com tanta força que ele perdeu tudo de que se gabava, e eu estava lá para ver tudo desmoronar. Tudo começou numa manhã de sábado comum, em abril. Eu estava lá fora, empurrando o cortador de grama pelo meu jardim da frente. Nada de especial, apenas cuidando da minha propriedade, como vinha fazendo nos últimos 3 anos desde que me mudei para este bairro. O sol brilhava, o tempo estava perfeito, e eu estava até gostando do trabalho físico. Foi aí que Marcos chegou com sua Mercedes novinha em folha. O cara morava na maior casa da rua. Estamos falando de uma propriedade enorme, com colunas na frente, garagem para 3 carros e um gramado tão perfeito que parecia artificial. Ele sempre tinha uma equipe de paisagistas que vinha 2 vezes por semana. Profissionais com equipamentos comerciais que terminavam o jardim inteiro em menos de 1 hora. Marcos saiu do carro vestindo roupas que provavelmente custavam mais do que a minha prestação mensal da hipoteca. Óculos de grife, relógio caro, tudo o que se espera. Ele me olhou enquanto eu empurrava meu cortador de grama simples e começou a rir. Não uma risadinha educada, uma gargalhada de escárnio. Ainda fazendo o trabalho braçal, é? Disse ele em voz alta o suficiente para que 3 outros vizinhos ouvissem. Neste bairro? Ah, qual é, cara? Que vergonha! Parei o cortador de grama e enxuguei o suor da testa. É só cortar grama, Marcos. Sim, mas pessoas como nós não fazem isso, disse ele, gesticulando como se dono da rua inteira. Nós pagamos para que as pessoas façam isso. O que você está tentando provar? Que é humilde? Todos nós podemos ver seu carro velho na garagem. Sabemos que você está passando por dificuldades. A questão é a seguinte: eu não estava passando por dificuldades, nem de longe. Eu tinha uma pequena, mas bem-sucedida empresa de consultoria. Ganhava bem. Mas aprendi cedo na vida que só porque você tem dinheiro não significa que precisa gastá-lo com coisas que você mesmo pode fazer. Meu pai me ensinou isso. Ele era milionário, dirigia um Toyota e consertava a própria pia quando ela vazava. Mas eu não disse nada disso para Marcos, apenas sorri e voltei a cortar a grama. Mas Marcos não parou por aí. Nas semanas seguintes, ele continuou fazendo comentários. Quando eu estava verificando minha caixa de correio, ele passava de carro e gritava algo sobre o faz-tudo do bairro. Quando eu estava lavando meu carro na garagem, ele fazia piadas sobre não ter dinheiro para lavar o carro. Ele chegou a dizer para alguns vizinhos que o valor dos imóveis estava caindo porque eu estava estragando a estética da rua. O cara era obcecado por imagem. Suas redes sociais estavam cheias de fotos exibindo seus carros, sua casa, suas viagens caras. Ele dava festas onde tocava música alta até a meia-noite e convidava metade da cidade. Tudo nele gritava: "Olhem como eu sou bem-sucedido." Enquanto isso, continuei fazendo minhas coisas, cortando a grama, indo trabalhar, vivendo minha vida. Mas estaria mentindo se dissesse que os comentários dele não me incomodaram um pouco. Não porque eu tivesse vergonha de cortar a minha própria grama, mas porque ele estava se esforçando muito para me fazer sentir inferior na frente das pessoas com quem eu tinha que viver. Então, por volta de junho, algo interessante começou a acontecer. Marcos parou de dar suas festas. Sua equipe de jardinagem passou a vir com menos frequência. Notei que a grama estava ficando um pouco mais alta entre os cortes. Não estava terrível, mas não tinha aquele aspecto impecável de campo de golfe que ele costumava manter. Notei também que a Mercedes dele estava na garagem com mais frequência durante a semana. Isso era estranho, porque Marcos sempre se gabava do seu importante emprego em uma financeira no centro da cidade. Ele saía de casa cedo todas as manhãs, de terno, e voltava à tarde. Mas agora o carro dele estava lá, parado, às 10 da manhã de uma terça-feira. Não pensei muito nisso. Talvez ele estivesse trabalhando de casa, talvez estivesse de férias. Não era da minha conta. Mas aí, em julho, vi algo que me chamou a atenção.
Um carteiro registrado foi à casa do Marcos 3 vezes em uma semana. Todas as vezes o Marcos ou não estava em casa ou não atendia à porta. O carteiro deixava aqueles avisos e ia embora. Eu sei o que correspondência registrada geralmente significa. Não são cartões de aniversário, são documentos legais, avisos, coisas importantes que não se pode ignorar. Por volta da mesma época, encontrei Patrícia, outra vizinha que morava 2 casas abaixo. Ela era uma senhora mais velha e simpática que sabia tudo sobre todos na nossa rua. Não de uma forma fofoqueira, ela simplesmente prestava atenção e se importava com a vizinhança. Você notou algo diferente em Marcos? Ela me perguntou certa noite enquanto pegávamos nossas correspondências. Um pouco, eu disse. Por quê? Soube pela Linda que ele perdeu o emprego, disse Patrícia em voz baixa. Algo sobre a empresa ter reduzido o quadro de funcionários. E aparentemente ele vem vivendo muito acima de suas possibilidades há anos. Cartões de crédito estourados, prestações do carro que ele mal consegue pagar. Aquela casa, ele está com dificuldades para pagar a hipoteca há meses. Eu não sabia o que dizer. Uma parte de mim sentia pena do cara. Perder o emprego é difícil. Mas outra parte de mim se lembrava de como ele havia se esforçado para me humilhar durante meses, só porque eu mesmo cortava a grama. Que barra, eu finalmente disse. O problema é, continuou Patrícia, que ele poderia ter se mudado para um lugar menor. Ele poderia ter vendido aquela casa enorme e comprado algo mais em conta. Mas ele é orgulhoso demais. Prefere fingir que está tudo bem a admitir que está com problemas. Aquela conversa ficou na minha cabeça. Porque explicou tudo. Marcos não estava me atacando porque realmente se importava com a manutenção do gramado. Ele estava me atacando porque ver alguém viver modestamente, apesar de ter dinheiro, provavelmente o incomodava. Isso o lembrava de que todas as suas coisas caras eram apenas uma farsa, uma performance. E performances custam dinheiro que ele não tinha. Em agosto, a placa de "Vende-se" apareceu no jardim de Marcos. Mas não era uma venda comum. Era uma venda a descoberto, o que significava que ele devia mais pela casa do que ela valia. O banco estava envolvido. Não foi uma escolha, foi desespero. Eu não planejei o que aconteceu em seguida, juro que não, mas eu já vinha pesquisando imóveis para investimento há algum tempo. Meu negócio estava indo bem e eu tinha dinheiro guardado. Investir em imóveis parecia uma boa ideia. Quando vi que a casa do Marcos ia a leilão, fiz minha pesquisa. O imóvel valeria pelo menos 800 mil em boas condições de mercado. Mas os leilões de imóveis retomados são diferentes. As casas são vendidas a preços baixos porque os bancos só querem recuperar o que lhes é devido. Eles não se importam com o valor de mercado. O que importa para eles é quitar a dívida. Conversei com meu contador, conversei com meu advogado imobiliário, verifiquei minhas finanças e me inscrevi no leilão. Chegou o dia no início de janeiro. Era online, o que significava que eu não precisava ir a lugar nenhum. Sentei-me no meu escritório em casa e acompanhei o leilão pela tela do computador. Não havia muitos licitantes. O mercado imobiliário estava lento e esse imóvel, em particular, tinha alguns problemas na fundação que afastaram a maioria dos investidores. O lance inicial foi de 300 mil. Alguém ofereceu 320. Eu ofereci 350. Foi um vai e vem. Os outros licitantes desistiram por volta de 400 mil. Esperei. Mais uma pessoa elevou o lance para 425. Então, silêncio. Ofereci 430 mil. Esperei. Nenhuma resposta. Indo uma vez? Indo 2 vezes? Vendido. Comprei a mansão do Marcos, a casa da qual ele se gabava, a casa que ele usava como prova de que era melhor que todo mundo, a casa que ele perdeu porque não conseguia admitir que estava afundando. Comprei por cerca de metade do que valia. 3 semanas depois, a papelada foi resolvida. A casa era minha. Marcos já tinha se mudado. Ouvi dizer que ele estava morando com os pais em outra cidade. Seu Mercedes foi retomado. Suas redes sociais sumiram. O cara que passou anos exibindo cada uma de suas compras simplesmente desapareceu. Eu não comprei aquela casa para prejudicar o Marcos. Comprei porque era um bom investimento. Reformei-a, consertei os problemas de fundação e a aluguei para uma família simpática por um valor bem abaixo do mercado.
Eles ainda moram lá e cuidam muito bem da casa. Mas não vou mentir e dizer que não senti uma pequena satisfação. Não porque Marcos perdeu a casa, isso sim é triste, mas porque toda a situação provou algo importante. A sua aparência exterior não significa nada. O carro que você dirige, as roupas que veste, o serviço de jardinagem que contrata, nada disso define o seu verdadeiro sucesso. Marcos tinha todos os sinais externos de riqueza, mas estava falido. Ele vivia uma mentira e isso o alcançou. Enquanto isso, eu estava lá, cortando minha própria grama todos os sábados de manhã. Não porque eu tenha que fazer isso, não porque eu não possa pagar um jardineiro, mas porque eu quero, porque isso me mantém com os pés no chão, porque me lembra que o trabalho em si importa, mais do que a aparência para os outros. E sabe de uma coisa? Meu gramado está ótimo. Inscreva-se se quiser mais histórias como esta.